¿qué tal? Bienvenidos a outra classe de espanhol. Hoje nós vamos aprender sobre a ortografia, dos porquês. Assim como em português, em espanhol também, nós usamos 4 tipos de porquês. Porquê separado com acento, porquê junto sem acento, porquê separado sem acento e porquê junto acentuado. Nós vamos aprender. E vamos começar a falar sobre o porquê separado com acento e depois a regrinha do porquê separado sem acento. Então veja só. Quando é que eu vou utilizar o porquê separado acentuado? É a mesma regrinha de quando nós usamos ele em português. Veja bem, se usa em uma frase interrogativa direta ou indirecta e equivale a por que razão? Então, para ficar mais fácil, você irá utilizar porquê separado acentuado no início de uma frase interrogativa e no meio de uma frase interrogativa também você poderá utilizar. Trouxe 2 exemplos para você compreender. Olha aqui. Por que te ries? Lembrando que observem este sinalzinho e este sinalzinho. O que indica que a nossa frase é uma frase interrogativa. Em espanhol, antes de uma frase interrogativa, eu utilizo o ponto de interrogação ao contrário. E no final, na sua forma normal. Então, esta é uma frase com uma interrogativa direta, ou seja, por que te ries? O segundo exemplo, no sé por que te ries, já é um exemplo de uma interrogativa indireta. E aqui você vai observar que o porquê ele foi usado separado com acento no meio de uma frase. E todos esses 2 exemplos têm o intuito de saber por que razão. Sabe por quê? Se você substituir esse porquê pela palavra por qual razão, terá sentido. Por qual razão? Por que razão te ries? No sé por que razão te ries. Então, a primeira regrinha é: usa-se porquê separado com acento no início de uma frase interrogativa ou no meio desta frase, mesmo que ela seja interrogativa direta ou indireta. E quando então, Fabiana, vamos utilizar o porquê separado sem acento? Nós iremos utilizar quando corresponde a por el cual, por los cuales, por la qual ou por las quales. Observe, toda vez que você for utilizar o porquê separado sem acento em uma frase, para ter a certeza, para não errar, você tem que procurar substituir o porquê por alguma dessas expressões que eu sublinhei aqui no exemplo. Olha a frase. Los problemas porque passé me hicieron crecer mucho. Ou seja, os problemas porque passei me fizeram crescer muito. Se eu tirar este porquê separado e sem acento e substituir por el cual, a frase terá sentido? Sim, los problemas por el cual ou los problemas por los cuales passé me hicieron crescer mucho. Então, aqui neste momento nós temos 2 regras. Porquê separado, acentuado, início de frase interrogativa ou no meio de uma frase também interrogativa, que pode ser substituído por que razão.
Porque separado e sem acento é fazer o teste, verificar se ele pode ser substituído por outras expressões, como por el cual, por los cuales, por la qual ou por las quales. Daqui a pouquinho vou mostrar mais exemplos para vocês. Continuando, vamos ver agora quando se usa o porquê junto e sem acento e o porquê junto com acento, certo? Porquê junto sem acento se usa para respostas. Olha, se usa para respostas. Lembra daquela primeira perguntinha com o porquê separado com acento do exemplo número 1, que era por que te ries? Então agora seria a hora da resposta. Se me perguntam por que te ries? Eu irei responder: me rio porque me has hecho gracia. Então, né, eu sorri, né, porque tem feito graça. Então, aqui nós temos o exemplo do porque junto, sem acento, eu utilizo para respostas. Então, porque separado com acento, para perguntas. Porque junto, sem acento, para resposta. E o porquê escrito junto com acento, professora? Quando eu vou usar? Esse porquê, ele é um substantivo e equivale a um motivo ou a uma razão. Olha só o exemplo. Tus porquês não me convencem. Seus porquês não me convencem. Então, olha, qual o motivo? Qual a razão? Foi utilizado o porquê junto com acento, ou seja, os motivos que aquela pessoa está utilizando, a pessoa que falou aqui na frase, não convencem mais a pessoa que está ouvindo, ou o leitor. E além disso, tus, que significa seus, é um adjetivo possessivo e porque funciona como substantivo. Viram? Não é difícil. Basta apenas memorizar a regrinha dos porquês, que é bem parecida com a regrinha em português, e acertar nas atividades e acertar também na hora da prova do Enem, tá? No grupo de WhatsApp eu vou estar passando as atividades, tirando todas as dúvidas e respondendo qualquer pergunta que vocês tenham sobre a aula de hoje, que foi a ortografia, o uso dos porquês. Luego! Beijos!